Mateus, Marcos, está logo depois de Mateus, aí, segundo livro do Novo Testamento, faz parte dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Pode se colocar sentado, pode se sentar. Para quem achou estranho aquela bagunça ali na entrada da igreja, é porque nós estamos em uma série de mensagens e tem o título Colocando a Casa em Ordem. Então aquela bagunça ali na entrada da igreja, ela é uma bagunça proposital, de acordo com o tema, colocando a casa em ordem, e a gente quer impactar mesmo quem chega com aquela bagunça, porque nós estamos trabalhando as áreas da nossa vida que, por conta do tempo, por conta do pecado, por conta de pessoas, acabam se desgastando e se desarrumando. É natural que as coisas se desarrumem durante o processo, mas não é natural que permaneça bagunçado. Deus não habita no meio da bagunça. Se o Espírito Santo está no negócio, Ele vai organizar, Ele vai endireitar, Ele vai consertar. Amém? Vamos para o texto então? Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. O Senhor Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso, concorrentes e cadeias, as cadeias eram quebradas por ele, e as correntes eram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Amém? Irmãos, o tema que eu quero trazer nessa noite é: quando a luz chega, as trevas são destruídas. Quando Jesus chega, a ação de Satanás, as obras de Satanás são destruídas. Essa é uma convicção muito forte que eu tenho no meu coração. Eu quero garantir para você que o único motivo de eu me colocar hoje diante da igreja de Cristo é porque eu tenho certeza e convicção que tenho na minha boca uma palavra de Deus. Eu jamais me colocaria nessa posição, nessa condição de mensageiro do Evangelho diante da igreja de Cristo, se eu não tivesse a certeza e a convicção que tenho na minha boca uma palavra de Deus. Eu não faria isso. Não faria isso porque não sou menino. Eu não faria isso porque acredito no mundo espiritual. E é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Eu quero te alertar a não tratar o mundo espiritual com ceticismo. Quero te encorajar nessa noite a não tratar o mundo espiritual de forma brincalhona. Não tratar o mundo
história em quadrinhos. Quero encorajar você que me ouve nessa noite aqui na igreja, pela internet, ou você que está ouvindo essa mensagem gravada no YouTube, a não tratar o mundo espiritual como se fosse uma bobagem. O mundo espiritual existe, independente das pessoas que são céticas quanto a isso, independente daqueles que dizem que isso tudo é bobagem, independente daqueles que se dizem ateus, independente daqueles que se declararam céticos e indiferentes ao mundo espiritual, ele é real. E eu poderia usar aqui inúmeros exemplos da minha vida, testemunhos de outras pessoas, mas eu fico com a palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é para nós, comunidade Efraim, a base teológica, bíblica da nossa fé, é a Bíblia. É a nossa base, a nossa estrutura de fé. Não precisa de nada mais para nós que não seja a palavra. E a palavra está dizendo que o Senhor Jesus chegou numa terra que tinha um homem endemoniado, cheio de espíritos malignos. A Bíblia trata esse assunto sobre céu, inferno, anjos, Satanás. Tem um tema na teologia sistemática chamado angelologia, que fala sobre demônios e anjos. Esse mundo espiritual é real. Ele existe. Em João capítulo 1, verso 5 diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O mundo espiritual não é simbólico, ele é real e é ativo. Existe um reino de luz e um reino de trevas. O cristão, nós, igreja, e também as outras pessoas, toda a raça humana, vive no meio dessa batalha. Agora, qual é a melhor maneira de enfrentarmos um inimigo? É quando estamos cientes da batalha, porque a pior coisa do mundo é você estar em uma batalha sem saber que está. Porque se você está em uma batalha sem saber que está, você está vulnerável, despreparado, indiferente. E é assim que tem um monte de gente vivendo nesse mundo, indiferente às coisas espirituais, vivendo aqui como se esse mundo se resumisse às coisas daqui. Pessoas vivendo de maneira cega, como um boi que vai para o matadouro. Assim está a vida de um monte de gente nas mãos e nas entranhas de Satanás. Que o Senhor tenha misericórdia. O cristão vive em um campo de guerra, mas não em desvantagem. Quando eu não estudo o meu inimigo, eu não sei qual estratégia usar, não sei qual estratégia ele vai usar. Naquele ambiente de luta, trazendo esse exemplo, essa tipologia, um adversário, antes de enfrentar o seu oponente, o seu rival, ele estuda, ele assiste várias lutas daquele lutador, para entender a maneira como ele ataca, para entender o seu ponto fraco, para poder criar gatilhos de defesa e ataque. Estudar o adversário é fundamental para o processo da batalha. Não se engane, Satanás nos estuda, observa. Se ele não observasse, não teria dito a Deus. Mas também o Senhor cerca Jó com um muro de proteção. Ele conhecia Jó. Deus conhecia Jó, mas Satanás também o conhecia.
é o inimigo das nossas almas. Não é um assunto para ser tratado de maneira chula e indiferente. Existe um mundo espiritual que, com equilíbrio e inteligência e sabedoria do céu, nós temos que administrar, nos posicionar, porque o Senhor Jesus tratou desse assunto com muita ênfase. Fez parte do ministério do Salvador. Em 1 João, capítulo 5, verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, o texto diz, o mundo inteiro, e a colocação de mundo aqui não é planeta Terra. Mundo aqui fala de sistema, um sistema de vida dirigido e conduzido por Satanás, o príncipe deste mundo, aonde as pessoas vivem para a satisfação dos seus desejos carnais e humanos. Isso é mundo. Isso é o significado de mundo. E o texto diz, primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, que o mundo inteiro jaz no maligno. A realidade espiritual afeta o mundo visível. Ideologias, culturas, valores, tudo isso é influenciado pelas trevas. O texto de Lucas 22, 3 diz: e entrou Satanás em Judas, por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Como que a gente pode isolar isso? Como que a gente trata desse tema? Nós não estamos falando aqui de possessão, mas estamos falando de setas, ideologias, pensamentos, sofismas. Esse ataque, esse campo de batalha é a mente humana. Porque uma ideia é algo que interfere nas nossas tomadas de decisão. As tomadas de decisão são reflexo das nossas ideias. E as nossas ideias são oriundas do treinamento que recebemos, da voz que ouvimos, da teologia que recebemos, da fonte que consumimos, das coisas que assistimos, das vozes que ouvimos. Toda essa carga de informação que eu e você recebe, os livros que lemos, o que assistimos, as mensagens que ouvimos, tudo isso que entra no nosso coração, pela visão, pela audição, pelo tato, isso gera uma carga de informação, e através dessa carga de informação é gerada ideias, pensamentos, porque tudo passa pelo processo mental, e a partir do pensamento eu trago para o mundo real, através das minhas ações, gerando hábitos, gerando comportamentos, gerando atitudes. Então sim, eu e você temos que estar atentos ao mundo espiritual, ligados, com a mente atenta. É uma orientação da palavra para que eu e você sejamos vigilantes. Agora eu quero chamar a tua atenção para um fato importante desse texto. Jesus vinha da Galileia, o Senhor Jesus estava em um ambiente judaico. Um ambiente do povo judeu, sua terra, sua nação, sua pátria. Jesus sai desse ambiente e vai para Decápolis. Decápolis era um território com 10 cidades helenísticas, greco-romanas. Esse termo helenístico na Bíblia e na cultura, na história, é usado para definir uma cidade que tinha padrões de culturas grega. A fala principal era grega, o costume era grego, a religião adotada era grega, e naquele ambiente não tinha problema nenhum criar porco. Por isso que tinha porco ali em Gadara. Pelo contrário,
O porco ali naquela região indicava prosperidade, porque era uma carne muito comercializada e a gordura também era muito usada. Portanto, quem tinha porco e tinha ali a plantação de porco, né, pastor? Plantação de porco. Quem tinha ali a manada de porco tinha dinheiro, tinha posse, tinha poder aquisitivo. Essa região de Gadara, na região de Decápolis, era um território totalmente distinto ali da região da Judéia, da região da Galileia, da onde Jesus era familiarizado. Aonde eu quero chegar? Eu quero trazer aqui, de maneira ilustrativa, fazendo uma aplicação do texto para os nossos dias, comparando essa região de judeus, que apesar de estar fragmentada pela religiosidade, apesar de ser afetada pela hipocrisia, essa região de judeus que apesar de ter ali a sua essência trincada pela religião, ainda tinha templo, ainda tinha adoração, ainda se mantinha uma fidelidade, uma busca a Deus, existia ali uma fé que era trabalhada, diferente de Gadara, que era um povo que já tinha se acostumado com os porcos, um povo que já tinha se entregue totalmente a esse estilo de vida. Aonde eu quero chegar? Eu estou querendo te mostrar que o mundo espiritual, ele se aproveita da impureza. Quanto mais impuro for, maior a ação de Satanás ali. Quanto mais mistura tiver, maior liberdade o reino das trevas tem ali. Sabe que comparação eu quero fazer aqui? Lembrando que estou fazendo apenas uma conjectura, estou trabalhando a aplicação do texto. Eu quero comparar a nação judaica ali, o povo judeu, aquela região onde existiam os judeus, mesmo que fragmentados pela religiosidade, eu quero compará-los à igreja nos dias de hoje, que não é perfeita, que também tem os seus BO, que também tem os seus problemas, que também tem as suas lutas, que também tem as suas dificuldades, que também tem as suas aflições, mas aqui na igreja, apesar dos problemas que enfrentamos, das batalhas que travamos entre nós mesmos muitas vezes, aqui é lugar que tem palavra, que tem pão, que tem busca, que tem oração, que tem jejum, aqui é lugar que tem Jesus, aqui é um lugar onde nós nos reunimos para buscar a Deus, nos reunimos para clamar a Deus, nos reunimos para sacrificar, nos reunimos para louvar. Mas no mundo, nesse lugar onde os porcos já se acostumaram a viver com gente, nesse lugar de mistura, nesse lugar onde se entregaram totalmente aos desejos da sua carne e a sua impureza, ali Satanás opera com muito mais espaço, com muito mais amplitude. O reino das trevas tem muito mais força. Por isso, quando Jesus chega naquele lugar de mistura, de pecado, de orgulho, aonde as coisas acontecem segundo os desejos da minha natureza, ali tem um demônio forte, trabalhando de maneira muito destrutiva. Aonde eu quero chegar aqui? Eu estou querendo falar principalmente com essa turma de desigrejado. Estou querendo falar com essa gente que coloca a culpa na igreja por estar desviado. Ouça o que eu vou te dizer. A igreja pode ser um lugar que tem problemas. A igreja pode ser um lugar que tenha situações adversas. A igreja nunca foi e nunca será perfeita na terra. Perfeito é o nosso Deus, o Senhor Jesus. A igreja é um lugar de restauração, de avivamento, de fortalecimento. Para quem entendeu o que é ser cristão, o que é ser cristão? Ser cristão não é ser servido. Ser cristão é ter um Deus todo poderoso sobre a sua vida e fazer parte de uma comunidade para ser luz na vida de quem ainda está nas trevas. Eu não venho aqui para ser paparicado, para ser bajulado e para ser servido. Eu venho aqui para servir, eu venho aqui para fazer a diferença, eu venho aqui para aprender de Deus e ser diferente lá fora, no meu dia a dia, na minha conduta. Isso é ser cristão. O reino de Deus e o reino das trevas são reais, são ativos.
Em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lucas 11:24 diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não achando, diz: voltarei para casa de onde saí. Ouça o que eu vou te dizer, o texto bíblico diz que quando Jesus chega em Gadara, o espírito imundo sai da onde? Sai dos túmulos. Sai dos túmulos. A palavra túmulo, que tem origem latina, vem do latim túmulus, túmulos, que significa elevação de terra, montículo, sepultura, inchar, estufar. Da onde o demônio vem? Dos túmulos. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que Satanás ganha força quando tem muita terra. O significado de túmulos é inchar de terra. Sepultura no sentido de a terra que era reta agora virou um monte de terra. Esse monte de terra que guarda a gente morta. E o que é o homem? O homem é pó, o homem é terra, veio da terra. O homem se tornou a imagem e semelhança de Deus por conta do sopro do Espírito. Quando Deus sopra o Espírito, então a essência da terra misturada com o sopro da boca de Deus, o Espírito dá vida ao homem, imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Quando Deus se retira por conta do pecado, vira o quê? Terra. Só terra, por isso ao pó nós iremos voltar. Sabe aonde que Satanás ganha força? No excesso de terra, no excesso de orgulho, no excesso de carne, no excesso de vaidade, no excesso de desejo pelas coisas dessa vida. Satanás ganha força aí. Nós somos pó e ao pó iremos voltar. Túmulo é o que se ergue. Quero te dizer que Satanás ele age, mas Deus reina. O diabo destrói, mas Cristo liberta. O mal atua, mas só até onde Deus permite. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Em nome de Jesus, se estabeleça na igreja de Cristo. Em nome de Jesus, não há lugar melhor para você estar. Não há melhor lugar para você viver. Se estabeleça e permaneça na igreja de Cristo. Se você está afastado, volte. Se você está distante, se aproxima. Se por algum motivo você achou que não é mais o lugar para onde você deve estar, esse é o único lugar aonde você deve estar. A igreja de Cristo. Porque este homem estava e foi possuído. Porque este homem estava e foi possuído. Já pensou nisso? Eu quero trazer aqui alguns pontos do porquê um ser humano, porquê uma pessoa pode chegar nesse ponto. A minha oração é para que em nome de Jesus você nunca tenha contato, ninguém na família, ninguém que more perto de você, que você nunca precise ter contato com um ser humano tomado por um espírito das trevas. Não é algo bonito de se ver. Não é algo que vai gerar nenhuma satisfação, muito pelo contrário. É algo extremamente aterrorizante. É algo terrível, destrutivo para as emoções. Aquilo fica cravado na tua mente. Quem já teve alguma experiência com esse mundo espiritual aqui, sabe do que eu estou falando. É algo real, tão real quanto esse microfone que eu seguro em minhas mãos. Por que chegou nesse ponto? Por que alguém pode ser tomado e aprisionado por um ser, por um demônio, por um ser espiritual dessa forma? Efésios 2,12 diz: naquele tempo estavam sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 1:21 diz: porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus raciocínios se tornaram nulos, e o seu coração insensatos se obscureceu. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu aprendo que para aquele homem ter chegado no ponto que chegou, uma das coisas é porque ele estava sozinho, perdido e vazio de Deus. Toda a raça humana ficou assim por conta do pecado. Todo ser humano nasce vazio, sozinho e distante de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e foram separados da graça de Deus. O texto bíblico nos garante que por causa do pecado veio a morte, e a morte passou a dominar toda a raça humana. Então o pecado fez distinção de Deus e do homem. Não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. E por conta dessa solidão, desse buraco no coração e na vida humana, Satanás tem liberdade para trabalhar. E ele trabalha. Por isso tem pessoas que são literalmente escravas de Satanás. Gente que ele move para lá e para cá como um animal, como um cavalo, porque assim eles chamam dentro desse ambiente que Satanás trabalha. Cavalos, ele tem os seus cavalos. Não trata bem, não. Um homem sem Deus é uma casa vazia. Onde o Espírito Santo não habita, o mal encontra vaga, espaço. A ausência da comunhão com Deus é uma porta aberta para possessão demoníaca. Satanás trabalha. O cristão, ouça bem o que eu vou dizer para vocês. Em 1 João 4,4 diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Existe uma ação espiritual que trabalha. Existe um ser maligno que trabalha. A possessão ocorre apenas onde Cristo não reina. A solidão, a ausência de Deus. Número 2. Por que aquele homem chegou naquele ponto? Porque existem pessoas escravas de demônios por conta da ação ativa de Satanás. Esse é o trabalho das trevas. Em João 10,10, o Senhor Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar, destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida com abundância. O diabo age onde ele encontra brecha e domina onde há abandono espiritual. Sua meta é tomar posse daquilo que pertence a Cristo. Em João 8,44 diz: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sua meta é tomar posse daquilo que não pertence a Cristo. Se não tem dono, ele está procurando para poder ser. Então os dois principais motivos que fizeram com que um ser humano igual eu e você se transformasse num escravo de Satanás, subjugado como esse homem de Gadara era, primeiro é a solidão, a vida sem Deus, a vida sem Cristo. Se você, por um acaso que está me ouvindo pela internet, está vivendo uma vida distante de Deus, longe de Deus, em nome de Jesus, se arrependa hoje dos seus pecados, entregue tua vida a Cristo, comece a andar com Deus. Porque existe um mundo espiritual. O homem se transformou naquele monstro por conta da ausência de Deus e da ação direta, ativa e dinâmica de Satanás. Eu quero mostrar para vocês nessa noite 3 portas de acesso para a ação do diabo. Olha, irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu nunca escolho o que eu vou ministrar no dedo.
Eu não abro a Bíblia e saio passando o dedo. Eu oro a Deus. Eu peço a Deus para que Ele me dê discernimento, sabedoria e sensibilidade para ouvir a voz dEle. Eu fui direcionado pelo Espírito Santo para esse texto. Falar para vocês que eu queria, foi intencional estar aqui ministrando esse texto, não foi porque, assim como qualquer outro pregador, eu preferia que Deus estivesse me usando nessa noite para trazer uma mensagem de vitória, uma mensagem empolgante, mas ouça bem o que eu vou te dizer. Esse ensino da parte de Deus mostra um cuidado dele conosco absurdo. Absurdo. O que o Espírito Santo está fazendo aqui é treinamento. Está nos treinando, nos fortalecendo, nos amadurecendo, abrindo os nossos olhos. Isso é sensacional. Isso não tem preço. Então fique atento, não se desconecte. 3 portas de acesso para a ação de Satanás. Primeira, a mentira. A mentira é uma coisa que nós temos que extinguir da nossa vida. E a mentira é um câncer. E essa maligna dessa mentira, ela impregna na vida e na mente das pessoas. Pode perceber. Você se acostuma a mentir. E quando a mentira vira um costume na nossa vida, a gente mente até sem precisar. Não está precisando nem mentir. Mas acostumou tanto a mentir, que você está ali no meio de uma negociação, no meio de um telefonema, e você mente sem precisar. Depois o Espírito Santo te incomoda, e aí você olha e fala, meu Deus, eu não precisava ter falado que eu tinha um compromisso se eu não tinha. Era só eu falar que não queria ir. A mentira começa a ser tão natural, começa a fazer parte da tua maneira de vender, de comprar, de fugir de um problema. Ao invés de ser verdadeiro e ser sim e não, você começa a usar a mentira para coisas que você não quer fazer ou quer fazer, e você mente quando não tem interesse naquilo, e por algum motivo a mentira se instalou e começou a fazer parte da tua vida por conta do costume e do hábito. Em nome de Jesus isso pode ser quebrado. Em nome de Jesus a mentira pode ser quebrada como qualquer outro hábito. Tinha gente que era viciado em cigarro, não parou? Era viciado no álcool, não parou? Era viciado em pornografia, não parou? Tem gente que é viciado em mentira, mente sem precisar. Tem que parar. Porque a mentira é uma porta de entrada para a ação de Satanás. Porque ele é o pai da mentira. A única coisa atribuída a Satanás nesse nível de paternidade é a mentira. Ele é mentiroso na sua essência. A mentira rompe a comunhão com Cristo, porque Cristo é a verdade. Ouça isso. Uma vez que a mentira se instala na nossa vida, ela rompe a comunhão com Cristo, porque Cristo é a verdade. Não tem como da mesma fonte sair água doce e água amarga. Ou é verdade ou é mentira. Onde há engano, o diabo encontra terreno fértil para operar. Lembra de Ananias e Safira? Como eles foram tratados no início da igreja primitiva? Mentir, manipular, esconder, são sementes que o inimigo usa para distorcer a verdade de Deus no coração do homem. É algo que precisa ser quebrado. Por onde que Satanás ganha espaço para poder aprisionar alguém? Manipular pessoas. Ira e ressentimento. Ira e ressentimento. É uma porta de ação direta. Em nome de Jesus, que você tenha um estilo de vida com Deus, que você tenha uma busca diária de Deus, para ir matando e eliminando a ira e o ressentimento do teu coração, irmãos, em nome de Jesus. Mágoa, ressentimento é uma coisa que abre porta, escancara a porta para Satanás trabalhar. Se tem alguém no nosso meio que está machucado com pessoas, que está ferido com uma mágoa, com um ressentimento, se sentindo vítima de alguém, sentindo que alguém
está em dívida, em débito com você, libera essa pessoa, se liberte das garras de Satanás, porque a ira, o ressentimento e a mágoa é uma porta de entrada poderosa para o diabo ficar mexendo com o dedo sujo na nossa vida. Efésios 4, 26 e 27 diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa vida, sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. É uma brecha emocional e espiritual onde o inimigo semeia divisão, amargura e isolamento. Você se lembra de Caim? O resultado da insatisfação, o resultado da ira, o resultado da mágoa, do ressentimento de Caim foi o quê? Morte. Ele foi dominado pela inveja e pelo ressentimento. Porta aberta para o assassinato e para a destruição. Um coração cheio de rancor e sem perdão é território fértil para Satanás trabalhar. O diabo não precisa entrar em quem tem ódio, porque o ódio o convida para entrar e ficar à vontade. Número 3, o engajamento com as trevas, porta de contaminação. Cuidado com isso. Eu estou falando de portas que dá acesso para Satanás entrar e mexer nas coisas da nossa vida. Contato com coisa que não foi consagrado e separado para o Senhor. Cuidado com isso. Efésios 5:11 diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas condenai-as. Não tenha relacionamento com isso. O envolvimento com conteúdos, ambientes e práticas espirituais, bruxaria, ocultismo, idolatria, feitiçaria, imoralidade. Gente, eu não estou falando de superstição, não é superstição, é um princípio de autoridade espiritual. Quem participa do que é impuro, se submete à influência do impuro. Não tem como eu entrar com uma roupa toda branquinha num chiqueiro, sem sair de lá fedendo e todo eslameado. É natural. Você se lembra de Saul? Saul, quando procurou uma necromante, Saul, quando foi consultar alguém que mexia com esse mundo de magia, de mundo espiritual, e hoje a coisa está escancarada. Eu parei num semáforo, vi uma placa num poste: trago o seu amor em até 5 dias, amarração, oferecendo isso num poste de semáforo, ali perto da Cobrac, com o número de telefone para você ligar e fazer um despacho, fazer um trabalho para amarrar a vida de alguém. Escancarado, fluido assim, para quem quiser ler. Já se oferece isso em rede social. E para muitos é um meio de fé. Para muitos é um jeito de buscar a Deus, porque Deus está em todo lugar. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, e é assim mesmo que funciona, sabe por quê? Porque Satanás cega. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento de muitos. Cuidado com filmes de terror, sites. Cuidado com alguns sites que você acessa, com músicas que você ouve, com coisas que a gente come, com presentes que se recebe. Consagra todas as coisas da tua casa ao Senhor, consagre tua vida a Deus, fique atento com esse mundo espiritual. Eu não estou falando de achismo não, gente. A minha pregação ela tem um viés teológico reformado. A teologia reformada ensina: o mal não pula sobre o cristão, não.
Mas o cristão que se expõe ao mal se enfraquece espiritualmente e pode sofrer opressão real. Irmão, o cristão pode ficar possesso? Não. Estou falando com respaldo bíblico. Se é cristão, se foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, se foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, selado pelo Espírito, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Um cristão não fica possesso, mas pode ser oprimido. Pode ser oprimido. Feitiços e macumba pega no cristão? Vou te dar a minha posição teológica. Não! Meu posicionamento teológico, com respaldo bíblico. Eu não tenho autoridade para falar do que eu acho. Eu tenho autoridade bíblica para me posicionar. E diante da Bíblia, não! Feitiços, encantamentos, magia, macumba. Ouça o que eu vou te dizer. Nenhum cristão regenerado pode ser possuído ou amaldiçoado, porque Cristo o selou com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 4. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu não vou enfraquecer o nome do meu Salvador. Eu não vou enfraquecer o poder do Espírito Santo na minha vida, eu não vou. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O poder das trevas não atua sobre quem está o sangue do Cordeiro. Não atua. O feitiço, a oferenda, o trabalho não tem poder sobre o cristão, porque a maldição não encontra morada em quem pertence a Deus. Agora o cristão pode abrir brecha? Pode, pastor? Pode. O cristão pode abrir brecha. Brechas emocionais, espirituais. A gente faz isso como? Com medo, com superstição, com curiosidade. Quem é que não conhece aquelas brincadeiras que mexem com o mundo espiritual? Com o que a gente está brincando? A que nós estamos nos expondo? Para que a gente está mexendo com algumas coisas? Gente, eu tive contato na minha adolescência, eu tive uma banda de rock. Tive uma banda de rock na minha adolescência e sempre gostei de ouvir. Eu sei de que mundo que eu estou falando. O satanismo nesse ambiente é escancarado. Escancarado. Tem uma influência absurda sobre as pessoas, a música. Reformadores e puritanos tratavam essas coisas como comunhão imprópria com o mundo espiritual maligno. 1 Coríntios 10, 20 e 21. As coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. É o texto bíblico que diz.
Eu quero compartilhar com vocês algumas evidências de alguém que está sob ataque espiritual. Algumas evidências de quando alguém está sendo atacado por Satanás. Está sendo oprimido por um espírito maligno. Algumas evidências. Quero deixar bem claro aqui para quem me ouve e para quem assiste. Eu estou trabalhando com evidências, com sintomas que podem ser ação de Satanás na vida de uma pessoa. Não estou dizendo que é via de regra e que sempre é, mas pode ser. E muitas vezes é. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e a potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Percebe que eu já li vários versículos aqui que expõem o mundo espiritual? Só não enxerga quem não quer ver? Amém? Primeiro sintoma, com base no endemoniado de Gadara: solidão. Solidão. Está escancarado no texto, era um homem sozinho. Desde quando Deus criou a mim e a você para andarmos só? Se ele disse no Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Preguei sobre relacionamento aqui esses dias. A importância de estar com gente, de festejar, de amar pessoas, de se relacionar. Isso é fundamental na vida do cristão. Mas esse homem possesso, oprimido, estava só. Solidão. É um indício. Agora, eu não estou falando da pessoa que tem prazer de ficar sozinha por conta do temperamento dela. Eu tenho um prazer enorme. Eu brinco com a minha filha que está ali, tem vezes que eu falo para ela: vocês não vão sair não, você, sua mãe, ninguém tem nada para fazer na rua não? Para eu poder sentar na minha poltrona aqui e ter um momento só eu aqui em casa, ficar sozinho. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma solidão crônica, de um isolamento destrutivo. Esse homem ficava sozinho, no túmulo. Melhor é serem dois do que um. Ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Está em Eclesiastes. O homem de Gadara vivia entre os túmulos, isolado, sem convívio, sem comunidade, sem relacionamento. A solidão prolongada enfraquece a fé e aumenta a vulnerabilidade espiritual. Solidão é um sintoma, é uma evidência de ataque demoníaco. O isolamento é contrário à natureza da comunhão que o Espírito gera no corpo de Cristo. O Espírito Santo gera uma comunhão na igreja que não condiz e não se relaciona com o isolamento. Evidência espiritual: quando alguém se afasta da comunhão, o inimigo encontra espaço para atacar a mente e a fé. Segundo, ansiedade e inquietação. Cautela. Tem gente que ouve e vai falar: então está todo mundo endemoniado. Não estou falando disso. Eu estou falando daquela mente perturbada e inquieta que não tem paz. Eu não estou falando de uma ansiedade natural que todos nós temos, por conta das demandas da vida, por conta dos problemas que enfrentamos, por conta das conquistas que temos. Existe uma ansiedade natural que Deus colocou no coração do homem. Eu estou falando da ansiedade exacerbada que leva o homem para uma vida inquieta, perturbada e sem paz. É uma evidência da ação de Satanás na mente e na vida da pessoa. É um sinal, porque o texto diz que esse homem andava gritando, inquieto, nos túmulos, nos montes, nos vales. Dá para perceber um homem que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer com a vida, perdido, inquieto, ansioso, perturbado, sem paz. E o Senhor Jesus disse que veio nos trazer
paz, a minha paz eu vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Ele é o príncipe da paz. Paz, tranquilidade, é não ter medo do amanhã, porque eu sei que o meu amanhã está guardado pelas mãos poderosas do meu Deus. É paz. Satanás trabalha na mente, deixando a pessoa inquieta. O gadareno vivia em constante movimento, clamando pelos montes e pelos sepulcros. A mente tomada pela ansiedade não encontra repouso no cuidado de Deus. A ansiedade extrema pode ser instrumento de opressão espiritual, porque o medo e o descontrole quebram a confiança no Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Inquietação constante, insônia, mente acelerada, medo crônico indicam uma alma em guerra. É uma evidência. Uma outra evidência, desconexão familiar. Esse homem teve os relacionamentos com a família quebrado. Satanás nunca vai trabalhar em favor da família. A família sempre vai ser um alvo para o diabo e para o seu reino. O reino das trevas sempre vai mirar contra a família. Desconexão familiar, separação na família, briga na família, contenda na família, família desajustada, família quebrada, cada um para um lado. Irmãos, tem muita gente aqui que sabe que eu trabalho com evento. Tem evento que a gente vai fazer, casamento, aniversário, que o salão tem que ficar inteiro dividido. Sabia dessa, pastor? Tem que dividir o salão inteiro. Porque o pai que separou da mãe, que não conversa com a tia, que não conversa com o cunhado, que a avó brigou com o parente, com o primo, que o primo tem uma contenda com o outro cunhado, que o cunhado não conversa com o fulano, e uma contenda tem que dividir todo mundo, um no canto, o outro no outro, uma mesa para esse, tudo separado, uma família em pé de guerra. Separada, desunida, casamento fracassado, irmãos brigados, primos que não se conversam, família arrebentada. A ação de Satanás. O diabo trabalha para isso. Isso é mundo espiritual, eu não estou falando brincadeira aqui, gente, é muito sério. Ele trabalha para quebrar a família, desconectar a família, porque a família é projeto de Deus. Olha o que diz Malaquias 4:6 a respeito de Jesus. E ele converterá o coração do pai aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. O homem de Gadara vivia afastado da família e da sociedade. O diabo atua rompendo lares, destruindo, causando confusão emocional, espiritual, distanciamento, falta de afeto, rejeição, divisão, são marcas de um ataque à unidade que foi estabelecida por Deus. Uma quarta evidência, trevas interiores, tristeza constante, angústia profunda, desejo de morrer, a mente tomada pela depressão. Agora veja bem, eu estou falando aqui para alguém que a pessoa depressiva está possessa, não estou falando isso. Eu deixei bem claro aqui. Eu estou querendo mostrar evidências na vida que dão indícios de que uma pessoa está debaixo de ataque e opressão de Satanás. Agora, pode alguém estar enfrentando um quadro depressivo por uma questão psiquiátrica? Pela falta de um medicamento? Por uma doença neural? Pode. A falta de alguma química que se desestabilizou no cérebro, um trauma que sofreu, que atingiu uma área do cérebro, alguma questão hormonal, alguma questão relacionada à vitamina, a equilíbrios, a hormônios, pode, é fato, acontece. Não estou falando que é regra, mas estou deixando bem claro que esses sintomas também pode, e em muitos casos é a
ação maligna do diabo contra a vida do ser humano, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e ele trabalha trazendo essa tristeza, ele tira a falta de propósito, de sentido, ele consegue acuar a pessoa e tirar a vontade de viver. O diabo faz isso. O espírito do homem pode suportar sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Provérbios 18:14. O gadareno vivia entre os mortos, cortava-se com pedras, clamava em desespero. Essas atitudes refletem opressão espiritual profunda, desespero e desejo inconsciente de morte. Eu repito, nem toda depressão é espiritual, mas há tristezas que nasceram do ataque direto de Satanás. Perda de vontade de viver, ausência de alegria, peso constante na alma, não sabe o que é ter paz, a alma inquieta o tempo todo, angústia aqui, ó, uma opressão aqui no peito, uma dor no peito. Ataque de Satanás. Eu quero concluir essa palavra, irmãos. E eu não poderia concluir essa mensagem de maneira melhor. Eu quero te dizer que eu e você, como igreja de Cristo, não recebemos esse treinamento da parte de Deus para nos acuarmos, para nos enfraquecermos, para baixarmos a guarda. Se o Espírito Santo tratou desse tema com a gente até aqui, foi para poder me dar uma notícia e uma notícia para você. Nós somos a igreja de Cristo, e contra a igreja de Cristo as portas do inferno não prevalecerão. Nós somos privilegiados porque os nossos olhos estão abertos. Nós somos privilegiados porque fomos alcançados pela graça de Deus. E que assim como o Senhor teve misericórdia de mim e de você, que Ele tenha misericórdia dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, que Ele possa contar comigo e com você e usar a nossa vida para levarmos luz onde há as trevas, libertação onde há prisão, porque eu e você fomos libertos pela graça e pelo sangue do Cordeiro. A igreja está de pé diante das trevas. Lucas 10:19 diz: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por que que a igreja está de pé? Por que que a igreja é poderosa? Por que que a igreja não pode ser atingida por Satanás? Por que que a igreja não pode ser tocada pelo diabo? Por que que a igreja é o órgão mais poderoso na terra? Por quê? Número 1, porque somos o corpo vivo de Cristo. Somos a igreja de Cristo. A igreja tem um dono e nós fazemos parte da família de Deus. Somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e tem autoridade sobre mim e você. Mateus 16:18 diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é uma instituição humana, é o corpo de Cristo vivo na terra. Nós somos a igreja de Cristo. Sabe o que disse Calvino? Calvino disse: a igreja é invencível, não por causa da sua força, mas porque Cristo, sua cabeça, jamais será vencido. Quando a igreja se levanta em oração e santidade, o inferno tem que se calar. Somos o corpo que manifesta o reino de Deus em meio ao caos, em meio ao mundo. Nós somos a igreja poderosa de Cristo. Sabe por quê? Contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão? Porque o nome de Jesus é a nossa bandeira, e esse nome está acima de todo o nome. Filipenses 2, 9 e 10, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Toda autoridade espiritual e humana tem que se curvar ao nome de Jesus. Um dia,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse nome não é uma palavra mágica, irmãos. É a expressão total da autoridade divina. Sproul, um teólogo reformado, disse assim: o nome de Jesus é a síntese de toda a autoridade divina delegada ao Filho para o governo do universo. No nome de Jesus as trevas têm que se render. Sabe por que a igreja é invencível? A igreja é invencível porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nosso meio. O Espírito Santo trabalha em nossa vida. O Espírito Santo fala ao nosso coração. O Espírito Santo está aqui alertando, instruindo, avivando e exortando hoje. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Nós somos casa do Espírito Santo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Efésios 1,13. Ele habita, consola, dirige, fortalece. Onde o Espírito Santo habita, as trevas não podem permanecer. O cristão cheio do Espírito não teme as trevas, porque carrega a presença da luz dentro dele. E número 4, porque fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Cristo purifica, cobre e protege. Por conta do sangue de Cristo, eu e você somos inabaláveis. Em nome de Jesus, como igreja, eu te desafio a se colocar de pé no nome de Cristo e avançar para a glória de Deus. Pode ficar de pé. Quem está debaixo do sangue está debaixo da autoridade do reino. Quem está lavado no sangue está guardado pela autoridade do nome de Jesus.